Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, autorizou a Expresso São Luís de Goiânia a operar vários mercados pleiteados, com a inclusão na condição subjudice em sua licença operacional de número 6. A decisão SUPAS número 41, publicada nesta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024, foi publicada em cumprimento a um mandato de segurança. A decisão negou provimento às impugnações apresentadas pelas empresas Solimões Transportes de Passageiros e Cargas, Expresso Guanabara, Viação Continental de Transportes, Viação Nacional, Expresso Itamaraty e Empresa Gontijo de Transportes. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT publicou apenas duas decisões nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro. Na primeira delas, de número 42, foi negado o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Autoaviação Venâncio Aires, a Viasul. O motivo da negativa deve ao disposto na Resolução número 6013, de 18 de abril de 2023. Esta resolução trata da autorização de novos mercados e determina que só serão concedidos àqueles que estiverem desatendidos, e a resolução condiciona a atuação no setor de transporte rodoviário de passageiros até que seja regulamentado o artigo 47b da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Já a Superintendência de Fiscalização de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT publicou nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro, em atendimento à Aérea Transporte, a Giro Expresso, suspendendo os efeitos da Portaria número 52, de 19 de outubro de 2023. Esta portaria determinou que 39 empresas do transporte rodoviário interestadual, dentre as quais as três mencionadas, parassem de operar suas linhas. No entanto, e a pedido da própria empresa, foram liberadas apenas 3 linhas, sendo elas a 120.137 Brasília-São Francisco, a 120.34720 Brasília-Januária e a 120.425 a Brasília-São Francisco via Unaí. Desde dezembro de 2023, a Sulfis publicou portarias com o mesmo teor, liberando as linhas de outras 14 empresas. E por fim, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, conforme a publicação nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2024, indeferiu e negou vários pedidos para operar mercados pleiteados por 3 empresas de ônibus. O motivo foi o mesmo em todos os casos: não atender aos requisitos de admissibilidade nos termos do artigo 3 da Instrução Normativa número 1, de 11 de agosto de 2020. A instrução trata da análise dos requerimentos de licença operacional. As 3 empresas que não tiveram seus pedidos atendidos foram, pelas decisões SUPAS número 45 e número 46, Real Maia Transportes Terrestres e Eireli. Já pela decisão SUPAS número 47 e 48, a Aviação Amarelinho Transporte de Passageiros. E por fim, pela decisão SUPAS número 44, a Aviação Novo Horizonte Limitada. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná informou nesta última segunda-feira, dia 8 de janeiro, que a Prefeitura de Curitiba recebeu uma determinação do órgão para suspender a aquisição de 70 ônibus elétricos. O investimento dos novos coletivos somava um valor total de 317 milhões de reais. De acordo com o tribunal, a determinação é fruto de medida cautelar concedida pelo conselheiro Maurício Requião, a partir de processo de denúncia protocolado. Entre os argumentos que baseiam a decisão, o principal deles seria de que a compra dos ônibus não ocorra através da Lei de Licitações. A Lei Municipal número 16.276/23, aprovada pela Câmara de Vereadores em 19 de dezembro do ano passado, esclarece que os 70 ônibus serão comprados pelas concessionárias que atuam no transporte urbano da capital paranaense, integralmente com os 317 milhões de reais repassados a título de subvenção pela Urbanização de Curitiba S.A. e o Fundo de Urbanização de Curitiba.
O representante do Tribunal de Contas do Estado ressalta que o processo ofende o princípio licitatório, pois tanto a compra dos ônibus e a instalação da estrutura de recarga quanto a própria operação dessa frota devem se submeter às regras de competição que promovem e organizam o mercado de fornecedores de bens e serviços ao Estado. A liminar ressalta que a opção eleita pela administração burla o dever de licitar, pois não é feita conta e risco da concessionária, razão pela qual não se trata de compra privada. O tribunal estipulou um prazo de 15 dias para a Prefeitura de Curitiba apresentar justificativas e esclarecimentos e, enquanto isso, os efeitos da cautelar seguem válidos até sua apreciação pelo Tribunal Pleno e o julgamento de mérito do processo, a não ser que a medida seja revogada antes disso. A Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, rejeitou a documentação apresentada pela única participante da licitação para aluguel de 400 ônibus elétricos e desclassificou a empresa. A Master Solutions Logística de Minas Gerais tem 5 dias úteis para recorrer. Segundo a comissão de licitação, o balanço financeiro apresentado pela empresa não cumpriu as exigências do edital. A decisão foi comunicada na última quinta-feira, dia 11 de janeiro. A empresa apresentou em 24 de novembro de 2023 uma oferta exatamente com o valor permitido pelo edital, de 2,84 bilhões de reais. O contrato proposto é de 15 anos e incluiu manutenção. A Urbanizadora Municipal de São José dos Campos, empresa controlada pela Prefeitura e responsável pela licitação, tentou abaixar o preço para que os gastos públicos fossem menores, mas sem ter outra concorrente na licitação. A empresa não deu desconto e alegou que são os valores de mercado. A Prefeitura pretende fazer uma licitação também para definir uma empresa que vai fazer a operação dos ônibus elétricos. Os contratos atuais com as empresas de ônibus Expresso Maringá, Jossense e Viação Sans Pena foram prorrogados até 2024. Quanto aos ônibus elétricos, já é a quinta tentativa de concluir uma licitação. A Urban será responsável pela gestão do contrato de locação. Além da locação da frota e infraestrutura, a Urban também será responsável pela gestão financeira e pelos meios de pagamento do transporte público na cidade. A Prefeitura fará uma nova licitação para a contratação da operação do sistema. O valor total será de 2,8 bilhões de reais por 180 meses, mais ou menos 15 anos. Os ônibus devem ser fornecidos em até 6 meses depois da assinatura dos contratos. A frota será dividida em 144 ônibus tipo básico, Lau Center e Lau Entry, com portas na lateral direita com valor total de 792,3 milhões de reais. 20 ônibus tipo básico Lau Center e Lau Entry, com portas na lateral direita e na lateral esquerda, por 110 milhões de reais. 212 ônibus tipo padrão Lau Center e Lau Entry, com portas na lateral direita, por 1,3 bilhão de reais. E 24 ônibus do tipo articulado Lau Center e Lau Entry, com portas na lateral direita e na lateral esquerda, por 232 milhões de reais. Também foi incluída a manutenção neste contrato. O governo do Espírito Santo quer a ajuda do governo federal para a aquisição de 50 ônibus elétricos. Na manhã desta sexta-feira, dia 12 de janeiro, a administração estadual informou que pediu verbas da União para esta compra por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O Ministério das Cidades anunciou no fim de dezembro de 2023 que, com recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, vai financiar para estados e municípios a compra de quase 3 mil ônibus elétricos para que estes veículos entrem em operação ainda no ano de 2024. Esta quantidade de 50 ônibus elétricos já era prevista no Plano Estadual de Mobilidade Urbana do Espírito Santo, divulgado em outubro de 2023. A intenção é que esta frota seja implantada gradativamente até 2027. Desde novembro de 2022, o sistema de transporte coletivo já conta com ônibus elétricos adquiridos pela Expresso Santa Paula. O primeiro chegou ainda em outubro, operando pela empresa do consórcio Atlântico Sul da linha 515, Terminal Laranjeiras, Terminal Campo Grande, que corta a capital Vitória pelo litoral. A reportagem acompanhou a apresentação do primeiro modelo no Espírito Santo, um Eletra com carroceria Caio Millennium 5 que conta com chassis Mercedes-Benz O500U de piso baixo. Em São Paulo,
O município de Guarujá, na região metropolitana da Baixada Santista, recebeu neste sábado, dia 13 de janeiro, um ônibus 100% elétrico que irá integrar o sistema de transporte coletivo da cidade. Em evento solene na Praça 14 Bis nesta manhã, foi entregue também uma van adaptada e mais 22 novos veículos administrativos para uso das secretarias municipais. O ônibus recém-adquirido do modelo E-Millennium tem emissão zero de carbono com sistema de ar-condicionado e suspensão a ar. Possui capacidade para transportar 27 passageiros sentados e 52 em pé. A van citada é uma Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI, que será utilizada em viagens para pessoas com deficiência. O veículo suporta até 4 passageiros, contando com 2 vagas para cadeirantes e ar-condicionado. Atualmente, a frota do transporte coletivo de Guarujá soma 171 veículos, sendo 110 ônibus convencionais, 42 midi-ônibus, 3 executivos, 5 articulados, 1 superarticulado, 1 micro-ônibus, 5 elétricos e 4 vans adaptadas. A fabricante BID informou nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, que realizou a entrega do primeiro ônibus 100% elétrico do modelo D9F para a empresa Brasil Sul do Grupo Viação Garcia, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento foi no último dia 11. A carroceria é Marco Polo modelo Viaggio. O veículo será usado no transporte de funcionários e de hidrelétrica de Itaipu. O chassi do D9F é desenvolvido para operações de fretamento em linhas rodoviárias de curta e médias distâncias. A fabricante diz que o veículo é silencioso, não emite poluições na operação e que apresenta baixo consumo energético. O modelo ainda conta com suspensão pneumática dianteira e traseira para ampliar o conforto para o motorista e para os passageiros, além de ter baixo custo de manutenção. A fabricante informou ainda que mantém um atendimento de pós-venda e manutenção. O diretor da divisão de ônibus da BID, Bruno Paiva, disse que o modelo apresenta alto desempenho nas estradas. Durante a apresentação do veículo, os técnicos da BID explicaram as características do chassi D9F, o manual de garantia e manutenção preventiva. Também foi dado treinamento de condução do veículo e de limpeza e conservação dos equipamentos elétricos e eletrônicos do ônibus elétrico. A fabricante destaca algumas características do modelo D9F. A empresa Nova Itapemirim, pertencente ao Grupo Suzantur e que opera por arrendamento das linhas que eram de responsabilidade das falidas Itapemirim e Caiçara, retoma nesta terça-feira, dia 16 de janeiro, o serviço Porto Alegre no Rio Grande do Sul a Brasília no Distrito Federal e vice-versa. O nível de ocupação chamou a atenção da companhia por ser uma reestreia e praticamente sem nenhuma divulgação. A linha passa por Itapema, Florianópolis, Balneário Camboriú em Santa Catarina, Curitiba, Lins, Marília, São José do Rio Preto, Ourinhos em São Paulo e Goiânia. A seção com maior demanda na primeira viagem é entre Goiânia e Curitiba. As partidas do extremo ocorrem às 5h30 da tarde. A Nova Itapemirim também informou as novas previsões de linhas a serem retomadas, mas as datas podem sofrer alterações de acordo com determinações da ANTT. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. A porta de um ônibus que opera o serviço municipal acabou caindo durante uma viagem na cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta última segunda-feira, dia 8 de janeiro. O incidente ocorreu na Avenida Monteiro Lobato, próximo ao número 800, e apesar do susto, não houve feridos. O coletivo que teve a porta colocada a bordo precisou ser encaminhado para a garagem e deverá passar por manutenção. Os passageiros que utilizam o transporte municipal usam as redes sociais para reclamar da precariedade do serviço, principalmente nos finais de semana. A Prefeitura de Guarulhos não comentou o ocorrido até a publicação desta reportagem. Uma colisão envolvendo um carro de passeio e um ônibus urbano que opera linhas municipais em São Luís, no Maranhão, chamou a atenção de moradores na noite deste último domingo, dia 7, no centro da cidade. O acidente ocorreu no cruzamento entre a rua São Pantaleão e a Rua das Cajazeiras, e apesar do susto, não houve feridos. Os moradores da região afirmam que o local é alvo de muitos acidentes, já que muitos motoristas não respeitam a sinalização. A causa do acidente segue analisada. Um ônibus do Expresso Satélite Norte acabou tombando na manhã desta segunda-feira, dia 8, deixando ao menos 11 pessoas feridas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 673 da BR-163, em Lucas do Rio Verde. O coletivo seguia viagem com 19 passageiros. Todos os feridos acabaram encaminhados para unidades de saúde da região. Até a publicação desta reportagem não havia informação do estado de saúde deles. Agentes da concessionária Rota do Oeste também atenderam a ocorrência, juntamente com a PRF. A causa do incidente segue analisada. Um ônibus urbano que opera linhas municipais acabou incendiado no início da noite desta última segunda-feira, quando seguia pela Avenida Amazonas no bairro Cabana, na zona oeste de Belo Horizonte. A manifestação contra a morte de um morador teria sido o motivo de incendiarem um coletivo. Agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais acabaram acionados para o local da ocorrência. Agentes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Apesar do susto, não houve feridos e o coletivo acabou totalmente destruído. A BH Trans informa que os motoristas precisavam evitar a região. Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão acabou deixando ao menos 4 pessoas feridas na manhã da última segunda-feira, dia 8 de janeiro, na BR-316, na altura do bairro Porto Alegre, na zona sul de Teresina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do coletivo, identificado como Francisco Carvalho, de 54 anos, acabou preso às ferragens. Agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e os feridos acabaram levados para o Hospital de Urgência de Teresina. A unidade hospitalar não deu detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. Agentes da Polícia Militar de Minas Gerais prenderam 2 homens que teriam incendiado 2 ônibus na noite desta última segunda-feira durante uma manifestação na Avenida Amazonas, na zona oeste de Belo Horizonte. A dupla, que possui 17 e 20 anos, acabaram reconhecidos pelos agentes que estavam na operação. De acordo com a corporação, com a dupla, foram apreendidos um isqueiro e um galão contendo líquido inflamável. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano repudiaram a ação de vandalismo. As entidades informaram que a reposição de cada um dos ônibus irá custar um novo investimento que é superior a R$ 800 mil. Um acidente envolvendo um ônibus da Espinola Turismo e uma carreta dos Correios na manhã desta última terça-feira, dia 9 de janeiro, acabou interditando parte da BR-381 na altura do município de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apesar do susto, não houve feridos. A empresa precisou disponibilizar outro ônibus. Agentes do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência que deixou o fluxo lento na região. Uma colisão entre 2 ônibus da empresa Plataforma Transportes acabou deixando ambos os coletivos destruídos, como informa a TV Bahia. O acidente ocorreu por volta de 6 horas da manhã do último dia 9 de janeiro na Avenida São Martim, chamando a atenção de quem passava na região. Ambos os coletivos tiveram parte da sua estrutura destruída. Apesar do susto, não houve feridos. A empresa de ônibus precisou deslocar 2 outros ônibus para atender aos clientes. A Prefeitura de Salvador informa que agentes da Trans Salvador acabaram acionados para a ocorrência. Um homem de aproximadamente 40 anos acabou morrendo atropelado por um ônibus da Aviação Mota por volta de 10h40 da noite, na altura do quilômetro 152 da BR-267, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo seguia de Naviraí para Campo Grande quando houve o atropelamento. O motorista disse que o homem estaria deitado na pista de rolamento e que não avistou a vítima antes do impacto. A causa do acidente segue analisada conforme as autoridades. Uma dupla de jovens segue procurada após incendiarem um ônibus articulado do BRT Rio no início da madrugada do último domingo, como informa o projeto BRT Rio. O coletivo fazia a linha 11 Santa Cruz Alvorada Parador do corredor Transoeste. A dupla usava um papelão nas mãos e segue para o fundo do coletivo, que é novo, recente incorporado na frota. Em seguida, a dupla ateia fogo no ônibus. Um funcionário do BRT Rio, ao ser alertado de um possível incêndio, apaga chamas com um extintor. Ao chegar em uma estação, a dupla de vândalos desembarca tranquilamente e olha para o estofado do ônibus pegando fogo. As imagens da dupla seguem circulando nas principais redes sociais.
Uma idosa de 79 anos que não teve a identidade revelada acabou ferida na tarde desta terça-feira ao desembarcar de um ônibus na rua Apinagés, esquina com a rua Baravanas, no bairro Santa Cruz, em Cascavel. Agentes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma de Emergência atenderam a ocorrência e a passageira apresentou ferimento no joelho. De acordo com a corporação, a vítima acabou encaminhada para a UPA do bairro Brasília. Um ônibus rodoviário que seguia de Campo Grande para Corumbá acabou pegando fogo na tarde desta terça-feira na altura do quilômetro 751 da BR-262 em Corumbá. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram acionados para a ocorrência, porém o coletivo ficou totalmente destruído. A BRF também atende a ocorrência. Até o momento, o nome da empresa do ônibus não foi informado. O fluxo de veículo acabou suspenso entre ambos os sentidos, entre as 3 da tarde e 4 horas da tarde. Não há informações sobre feridos. Um acidente entre um micro-ônibus e um trem na linha leste-oeste deixou 7 feridos na tarde desta terça-feira, no cruzamento com a Avenida Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, no Ceará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo acabou colidindo contra o trem em movimento. Segundo a corporação, entre os feridos, 2 pessoas acabaram atendidas fora do coletivo e que todas estavam conscientes e orientadas. Agentes da Polícia Militar do Ceará e do SAMU também atenderam a ocorrência. As vítimas, 5 mulheres entre 15 e 50 anos, que sofreram suspeita de traumatismo craniano encefálico, fratura no braço, dor na perna, fratura no fêmur e com dor de cabeça, enquanto os 2 homens de 20 e 50 anos sofreram dores nas pernas e traumatismo craniano encefálico. O trânsito no local ficou parcialmente interditado até a retirada dos veículos envolvidos no acidente. Um ônibus da Top Brasília acabou tombando na noite desta última terça-feira na BR-430, no município de Caetité, no sudoeste da Bahia, e deixou ao menos 32 feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 6 pessoas acabaram socorridas em estado grave. O ônibus seguia com 606 passageiros. Segundo a corporação, o ônibus saiu do Distrito Federal e seguia para a cidade de Ilhéus, no sudoeste da Bahia. O tombamento ocorreu por volta de 11h45 da noite. A Prefeitura de Caetité informa que entre os feridos, 5 estão em estado grave. Os feridos estão encaminhados ao Hospital Regional de Guanambi, cidade vizinha, e não há informações sobre o estado atual de saúde. Os outros 24 passageiros apresentaram escoriações leves e estão atendidos na unidade de pronto atendimento de Caetité. Os clientes da empresa de ônibus acabaram hospedados em um hotel da região. A empresa segue dando assistência aos passageiros. Um acidente entre um carro e um ônibus deixou 2 mortos no anel rodoviário leste em Montes Claros, durante a madrugada desta quarta-feira, dia 10, como informa a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam a ocorrência. O motorista do coletivo informou que bateu a lateral contra o veículo que fazia uma conversão na rodovia. O motorista do carro, de 49 anos, e o passageiro, de 43, morreram no local. O Corpo de Bombeiros informa que ambos ficaram presos às ferragens e apresentaram politraumatismo, vindo a óbito. O nome dos homens não foi informado. O ônibus seguia de São Paulo para Monte Azul e não transportava nenhum passageiro. O motorista e o auxiliar não sofreram ferimentos. Um cobrador da empresa OTT Trans, que não teve a identidade revelada, acabou subindo no teto de um ônibus na manhã desta quarta-feira, na altura do viaduto Raul Seixas, que liga a rodovia à Avenida ACM. O rodoviário ficou sentado no teto do coletivo, aparentemente em surto. O ônibus ficou atravessado sobre o viaduto. O homem foi conduzido para o Hospital Teresa Lesuex para receber cuidados médicos. Agentes do Corpo de Bombeiros da Bahia acabaram acionados para a ocorrência. A Prefeitura de Salvador informa que agentes da Trans Salvador estão acionados e ordenam que o tráfego de veículos na região. A ocorrência no local foi finalizada por volta de 9h30 da manhã, de acordo com a publicação na Trans Salvador. O consórcio Integra não se manifestou sobre a ocorrência com um de seus funcionários. Um acidente envolvendo um ônibus da Aéreo Coletivos e uma carreta deixou 21 feridos na noite desta última terça-feira, como informa
à Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, a colisão do ônibus na traseira da carreta ocorreu na BR-364, no município de Jaciara. O motorista do ônibus segue em estado grave e precisou ser encaminhado para um hospital de Cuiabá. O condutor e acompanhante da carreta estavam ilesos. Segundo a PRF, a carreta entrava na rotatória e o ônibus bateu na traseira do veículo de carga. Todos os feridos acabaram atendidos ao Hospital Municipal de Jaciara e liberados. Agentes da concessionária Rota do Oeste e do SAMU atenderam a ocorrência. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. Diversos mototaxistas passaram a danificar um ônibus da empresa LCM na noite desta última terça-feira após uma moto ter um retrovisor quebrado pelo coletivo no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Durante a confusão, o motorista do coletivo teria sido agredido e passou a arrastar a moto por alguns metros. Agentes da Polícia Militar do Amazonas acabaram acionados para a ocorrência e os envolvidos foram levados para a delegacia. O Sindicato do Transporte Especial informa por meio do vice-presidente Gabriel Enoch que estará tomando medidas judiciais. A entidade quer identificar os homens que realizaram ameaças e destruíram parte do coletivo. Um ônibus urbano acabou pegando fogo por volta de 7h20 da manhã desta quarta-feira, dia 10, em uma rodovia da SP-270 em Rancharia. O coletivo seguia viagem com trabalhadores de uma empresa quando apresentou um forte cheiro de queimado. Ao perceber a situação, o motorista parou o coletivo e conseguiu desembarcar em segurança todos os passageiros. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, apesar do susto, não houve feridos. Um ônibus amarelinho da Citec acabou pegando fogo na noite desta última quarta-feira, quando seguia viagem pela Avenida Gal Costa, como informa o Corpo de Bombeiros da Bahia, que atendeu a ocorrência. De acordo com a corporação, o coletivo que fazia a linha Itapuã-Narandiba será removido para a garagem. Apesar do susto, não houve feridos. O motorista seguia sozinho e conseguiu desembarcar em segurança. A situação aconteceu em um trecho da Avenida Gal Costa. Motoristas que passaram pelo local no momento ficaram assustados. A causa do incidente segue analisada. Um ônibus rodoviário que é utilizado para o serviço de fretamento e turismo acabou pegando fogo na manhã desta quinta-feira, dia 11, na Avenida Irapuã Costa Júnior, no município de Ouvidor, no interior de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Catalão acabaram acionados e conseguiram conter as chamas. Segundo testemunhas, o coletivo seguia estacionado quando as chamas se iniciaram. Alguns funcionários de uma empresa próximos iniciaram o combate às chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. O ônibus acabou totalmente destruído e, apesar do susto, não houve feridos. Na noite deste sábado, dia 13 de janeiro, após perder o controle, um ônibus invadiu um imóvel na rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta de 7h25 da noite e registrou que um homem sofreu ferimentos moderados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram policiais militares auxiliando na retirada dos passageiros do interior do coletivo. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, publicou nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, a homologação do resultado do pregão eletrônico realizado para a compra de 85 novos ônibus modelo padrão para o sistema BRT. Houve propostas para os 3 lotes ofertados, o que gerou, segundo a Mob Rio, que gerencia o sistema, trouxe economias de 26 milhões de reais aos cofres do município. A Caio venceu o lote 1 do certame com um quantitativo de 30 ônibus, no valor total de 43,5 milhões de reais, valor unitário de 1,45 milhão de reais. Já a Marco Polo venceu os lotes 2 e 3 com os seguintes quantitativos: 30 ônibus no valor total de 42,9 milhões de reais, valor unitário de 1,43 milhão de reais, e 25 ônibus no valor total de 35,75 milhões de reais, no valor total unitário de 1,43 milhões de reais. Os veículos comprados são do tipo padrão, com capacidade mínima para 80 passageiros, com tecnologia diesel padrão Proconv P8 Euro 6. Todos os 85 ônibus serão utilizados na frota do Serviço Público do Transporte Coletivo do Sistema BRT. A previsão é que os veículos sejam entregues entre maio e julho de 2024.
Com o resultado desta licitação, chega a 713 o número de ônibus comprados pela Prefeitura para a recuperação do sistema BRT. Atualmente, há 427 novos ônibus operando nos 3 corredores, sendo eles Transoeste, Transolímpica e Transcarioca. Todos os antigos articulados azuis foram retirados definitivamente de circulação. A nova Transoeste, inaugurada pela Prefeitura do Rio de Janeiro em dezembro de 2023, celebra seu primeiro mês de operação com um impressionante aumento de 23% no número de passageiros. Dados divulgados pela Malbi Rio revelam que, no período de 9 de dezembro de 2023 a 9 de janeiro de 2024, o corredor BRT registrou a movimentação de 4.265.177 pessoas, uma cifra surpreendente de 795.952 a mais em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, quando 3.469.225 passageiros utilizaram o sistema. A revitalização da Transoeste, que abrange 59 quilômetros, sendo 31 deles reconstruídos em concreto, é um marco na renovação do sistema de transporte público na cidade. Com 208 ônibus em operação, incluindo 136 novos veículos articulados equipados com tecnologia sustentável Euro 6, a nova Transoeste trouxe uma melhoria significativa na oferta de transporte. O início das operações dos novos articulados reduziu os intervalos entre os ônibus em mais de 50% nos horários de pico, proporcionando maior eficiência e conforto aos passageiros. A Transoeste, que conecta a Barra da Tijuca, a Santa Cruz e a Campo Grande, foi inaugurada em 2012 como o primeiro corredor de BRT da cidade. A requalificação, que demandou um investimento de mais de 221 milhões de reais em 18 meses de obras, recuperou a pista desde o terminal Alvorada até o futuro terminal Pingo d'Água em Guaratiba, passando pelo túnel Vice-Presidente José Alencar na Grota Funda. Uma das melhorias significativas durante a requalificação foi a construção de uma transposição no terminal Recreio, conectando a Transoeste à Transolímpica. Essa mudança eliminou a necessidade de travessia na movimentada Avenida das Américas, oferecendo mais segurança e comodidade aos usuários. As obras de transformação de 4 estações em terminais, programadas para serem entregues em 2024 nos locais de Mato Alto, Pingo d'Água, Curral Falso e Magaça, representarão um investimento superior a 180 milhões de reais. Estas melhorias incluirão a expansão das antigas estações, criação de passarelas de acesso às novas estruturas e integração com terminais alimentadores para facilitar a interligação entre ônibus e vans com vias importantes. A Prefeitura do Rio tem demonstrado seu compromisso com a revitalização do sistema, investindo quase 2 bilhões de reais em parceria com o governo federal. Esses recursos possibilitaram a compra dos novos ônibus, requalificação do corredor Transoeste e a construção de terminais e garagens públicas. A expectativa é que todo o sistema BRT esteja em pleno funcionamento até o primeiro semestre de 2024, totalizando 140 estações, 15 terminais e quase 150 quilômetros, interligando Zona Oeste da região da Barra da Tijuca e Zona Norte e Centro. O investimento visa proporcionar uma experiência de transporte público mais eficiente e confortável para os cidadãos cariocas. A Prefeitura de Pindamonhangaba, em São Paulo, entregou nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro, o novo terminal rodoviário da cidade. Localizado às margens da rodovia Presidente Dutra, no sentido de São Paulo para o Rio de Janeiro, ao lado do campus Unifunvic, o terminal conta com um espaço de 9.700 metros quadrados, entre a plataforma e a área de circulação, além de prédio com 1.860 metros quadrados. Com a inauguração, a rodoviária que antes funcionava no prédio localizado no bairro Alto Cardoso deixa de funcionar. O imóvel deve ser destinado para atividades culturais de lazer e entretenimento, segundo a gestão municipal. As obras tiveram investimento de 10 milhões de reais, gerando uma estrutura que conta com 10 vagas na plataforma de embarque e desembarque, área de estacionamento para ônibus, área administrativa com vestiário e copa para funcionários, guichês sanitários públicos acessíveis, fraudário, guarda-volume e espaço para locação de pontos comerciais e praça de alimentação. De acordo com a Prefeitura, a empresa Tarobá, responsável pela gestão do terminal,
ainda tem espaços disponíveis para locação. Neste domingo, dia 14 de janeiro, uma nova linha de ônibus entrou em funcionamento em Salvador para atender o público que quer curtir as praias da capital baiana. A P094, Terminal Águas Claras, Itapuã, está operando aos domingos e feriados, atendendo os usuários da região de Águas Claras que desejam ir até a orla. De acordo com a CIMOB, Secretaria de Mobilidade, a linha está fazendo 25 viagens, com intervalo médio de saída de 20 minutos, das 9 da manhã às 7 da noite. Coletivos da frota reguladora, além da nova linha, ficam disponíveis nas estações da Lapa, Pirajá e nos finais de linha de Base Naval e Ribeira, sempre que houver demanda de usuários, com foco nos domingos e feriados, dias em que há maior procura pelas praias da cidade. A novidade faz parte da Operação Praia, com o objetivo de garantir maior oferta de ônibus para a orla durante o período do verão, ampliando o atendimento do transporte para a região. Mesmo após reajustar a tarifa comum de ônibus de R$ 5,00 para R$ 5,70 e o vale transporte de R$ 6,00 para R$ 7,00, a Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, vai desembolsar mais R$ 8 milhões para as empresas de transporte na cidade. O recurso faz parte de um equilíbrio financeiro do contrato com o consórcio União Santo André, que opera o lote 01 e é composto pelas empresas Viação Guianazes, Viação Vaz e Eturza. A liberação do recurso foi publicada em Diário Oficial da cidade e o lote 02, referente à Vila Luzita, operado pela Suzantur, não faz parte do decreto. Os transportes de Santo André são alvos de reclamações por parte dos usuários devido a problemas como atrasos, longo tempo de espera, descumprimento de itinerários, linhas desatualizadas, lotação e frota velha. São poucos os ônibus com ar-condicionado. No ano passado, durante a apresentação da primeira audiência pública para o Plano para a Mobilidade Segura e Inclusiva de Santo André, a Prefeitura admitiu que 38% dos ônibus municipais que circulavam estavam com idade acima do permitido. O reajuste da tarifa ocorreu em 3 de janeiro de 2024 e a publicação oficial foi no dia 11 de janeiro. E antes de finalizar, uma última notícia. A Iveco informou nesta terça-feira, dia 9 de janeiro, que deve concluir até o fim de fevereiro a entrega de 370 ônibus para a operadora de transporte de Dakar, região metropolitana e subúrbios de Senegal, a Dakar Den Dik. As primeiras unidades já desembarcaram no país. São 293 ônibus da linha Crossway Lao Entry e 77 ônibus da linha Crossway. De acordo com a fabricante, cada veículo possui motor Iveco Cursor 8 Euro 3 de 310 cavalos. Cada ônibus modelo Crossway oferece 55 assentos, enquanto a versão Lao Entry pode acomodar 34 passageiros sentados e 72 em pé. Ambos possuem proteção na pintura contra corrosão, para-choques dianteiros de 3 peças, rampas UFR e assento do motorista com suspensão a ar. Por meio de nota, a Iveco diz que o contrato de compra também prevê treinamento aos operadores, suporte técnico, peças de reposição. Além do fornecimento dos veículos, foram incluídas no contrato várias medidas de transferência e de suporte e conhecimento, como o fornecimento de um lote de peças sobressalentes e ferramentas e a entrega da documentação. O fabricante também oferecerá treinamento técnico, bem como assistência e suporte técnico aos veículos para garantir eficiência e desempenho. Então essas foram as últimas notícias e informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.